crianças! Estou aqui para mais uma aula. Vocês estão preparados? Então vamos lá. Peguem o livro, abrem na página 15. As plantas no nosso dia a dia. Então vamos ver. Comente com o professor e os colegas. O que você sabe sobre as plantas? Na sua casa existem plantas? Você come plantas? No caminho de casa para a escola, que plantas você costuma ver? Desenhe-as aqui. Então, vamos lá. O que vocês sabem sobre as plantas, né? Tem plantas que nós usamos para fazer chá, tem plantas que nós comemos, tem plantas que servem somente para decorar a casa, para jardim, né? Na sua casa existem plantas? Na casa de vocês tem vasos com plantas? Tem plantas que dá flores, tem plantas que é só as folhas, só folhagem, né? Então, na casa de vocês, a mamãe tem plantas aí para decorar? Tem jardim, né? Você come planta? Quando a gente fala assim, você come planta, não é que a gente come plantas, é assim, qualquer planta, não. Por exemplo, coentro é uma planta, salsinha, cebolinha, alface, né? Couve, e tem muitos tipos de plantas, né? Que serve como alimento para nós. No caminho da escola para a sua casa, você vê algum tipo de planta? Bom, faz tempo, né, que nós não fazemos mais o caminho da escola para casa, da casa para a escola, né? Mas se vocês lembrarem, né, de alguma planta que vocês observaram no trajeto da casa de vocês até a escola, ou da escola até a casa de vocês desenham aqui, tá bom? Na página 16. Agora participe do quiz das plantas, respondendo sim e não. Para isso, pinte ou faça uma marca na imagem da mão que representa a sua resposta. Então, de acordo com a sua resposta, é a mãozinha que você vai pintar. Se a sua resposta for sim, você pinta a mãozinha assim. Se a sua resposta for não, você pinta somente a mãozinha do não, tá bom? Então, olha lá, as plantas brincam? E aí, vocês acham que as plantas brincam ou não? Número 2, as plantas correm? Número 3, as plantas são vivas? 4, há plantas que vivem mais que os seres humanos? Número 5, as plantas se alimentam? As plantas respiram? As plantas crescem? Número 8, as plantas vêm de uma semente? Número 9, existem plantas que comem insetos? 10, podemos viver sem as plantas? Então aí vocês vão, né, junto com a mamãe e o papai, aí vocês vão pensar nas respostas e pintar a mãozinha, sim ou não. Na página 17. Plantas de todos os tipos. Observe as imagens e pinte somente o que é planta. Então aqui nós temos, ó, um pinheiro, um besouro, uma vitória régia, uma trepadeira, um limoeiro, alface, pedra e roseira. Então vocês vão pintar aqui os desenhos que são plantas, tá? Pinheiro, agora vou ler aqui, ó. Pinheiro, limoeiro, vitória régia, trepadeira, alface, roseira são muito diferentes, mas todas são plantas. Número 2. Desembaralhe as letras e descubra do que todas as plantas precisam para crescer. Então aqui, ó, as letras estão, né, embaralhadas, então tem que colocar na ordem para formar uma palavra. E aí vocês vão descobrir do que é que as plantas precisam para crescer. Página 18.
Número 3. Destaque do material de apoio e siga as orientações do professor para fazê-la crescer. Então aqui, ó, vocês vão lá no material de apoio e vão destacar a margarida. Então vamos lá ver a margarida. Vocês vão destacar aqui, ó, esta margarida, tá bom? O vaso e a margarida. Aí vamos lá novamente na página 18. Então aqui. Bom, destacaram no material de apoio o vaso e a margarida, né? Desenhe aqui como ficou a flor plantada no vaso. Então vocês vão colocar a margarida aqui, tá bom? Aí aqui está dizendo, ó, folha, flor, caule e semente. Tem que colocar aqui certinho para poder dar certo as plaquinhas na planta. Agora registre no desenho o que uma planta precisa para crescer. Número 4. Converse com o professor e os colegas. O que deu origem a essa margarida? De onde vêm as plantas? Você já viu uma semente? Quais são as partes de uma planta? Então, toda planta ela vem de uma semente, tá bom? Você já viu uma semente? Sementinha de qualquer tipo de planta. Quem já viu? Certo? Quais são as partes de uma planta? As partes de uma planta são raiz, né, que é o que sustenta ela na terra. Depois vem o caule, depois vem as folhas, depois vem as flores e o fruto, né, se tiver fruto. Bom, o que a planta precisa para crescer? Ela precisa de terra, terra boa, ela precisa de água, ela precisa de sol, né, e de ventilação, né, porque se a planta ela não tiver, se você não der água para a planta, se ela não tomar sol, e ela ficar num lugar abafado, essa planta vai morrer, né? Ela não vai crescer, não vai se desenvolver, tudo certo? Agora, na página 19, número 5, recorte do final da página as imagens das etapas do crescimento de uma planta. Coloque-as em ordem e colhe-as nos passos a seguir. Aqui embaixo, ó, então aqui tem os espaços. E aqui está as imagens de uma planta, desde o início até ela crescer, né, se desenvolver. Então, qual é o primeiro passo? É esse daqui. Qual que é? Ou é regar, né? O que é que vem primeiro? O primeiro de tudo é a sementinha que a gente coloca na terra, né? Depois da sementinha, aí tem que regar, né? Colocar água para poder ela germinar, crescer, né? Aí ela vai crescendo, tá vendo? Ó? Então, vocês vão colocar aqui na ordem, entenderam? Na página 20. Qual etapa do crescimento da planta está faltando? Desenhe aqui. Então, aqui está, ó. Está sendo colocado a sementinha na terra. Aqui está molhando a plantinha. E aqui, qual é a plantinha? Qual é a etapa que está faltando? E aqui ela já cresceu, ó. Já se desenvolveu. Certo? Então, vocês vão ver. Observem lá na página 19 qual é a etapa que tem lá que não tem aqui. Aí vocês vão desenhar aqui. Tudo bem? Crianças, essa é a nossa aula de hoje. Beijos, um abraço em cada um de vocês. Tchau!